Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um novo ciclo de reflexões começa no dia de hoje. Em 1998, por ocasião do Ano Mariano, São João Paulo II escreveu uma carta apostólica intitulada Mulieris Dignitatem, tratando do papel precioso que as mulheres desenvolveram e desenvolvem na vida da Igreja. Então nós vamos, ao longo destas semanas, refletirmos um pouco sobre esse lugar da mulher na vida de nossas comunidades. Queremos resgatar mulheres da Bíblia, mulheres da história da nossa Igreja, mulheres do nosso cotidiano, para que possamos assim, olhando para tantas mulheres, elevar a Deus um hino de louvor, agradecendo por todas as manifestações do gênero feminino surgidas no curso da história, no meio de todos os povos e nações. Agradecer a Deus os carismas que o Espírito Santo concede às mulheres na história do povo de Deus. Todas as vitórias que deve à fé, à esperança e à caridade. Agradecer os frutos da santidade feminina. É assim que nós iniciamos então nossas reflexões, buscando nessas mulheres exemplos de fé. A vós, ó Deus de ternura, rendemos graças pelo mistério da mulher, por toda a mulher e por tudo aquilo que constitui a eterna medida de sua dignidade feminina, pelas vossas grandes obras que, na história das gerações humanas, nela e por meio dela se realizaram. Obrigado, Senhor, pela vocação e a missão da mulher no mundo e por tudo que ela representa na vida da humanidade. Obrigado pela mulher-mãe, que se faz ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que se torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que se faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Obrigado pela mulher esposa, que une irrevogavelmente o seu destino ao de um homem, numa relação de recíproco dom, ao serviço da comunhão e da vida. Obrigado pela mulher filha e mulher irmã, que leva ao núcleo familiar e depois à inteira vida social as riquezas da sua sensibilidade, da sua intuição, da sua generosidade e da sua constância. Obrigado pela mulher trabalhadora,
empenhada em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dá à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, a uma concepção da vida sempre aberta ao sentido do mistério, a edificação de estruturas econômicas e políticas mais ricas de humanidade. Obrigado pela mulher consagrada, que, a exemplo da maior de todas as mulheres, a Mãe de Cristo, Verbo encarnado, se abre com docilidade e fidelidade ao amor de Deus, ajudando a Igreja e a humanidade inteira a viver para com Deus uma resposta esponsal que exprime maravilhosamente a comunhão que Ele quer estabelecer com a sua criatura. Obrigado, Senhor, pela mulher, pelo simples fato de ser mulher, com a percepção que é própria de sua feminilidade, enriquece a compreensão do mundo, contribui para a verdade plena das relações humanas. Obrigado, Senhor. Mulheres na Bíblia. A libertação do feminino foi e continua sendo fruto de um longo processo histórico. A mulher é sujeita em comunidade. É na luta de libertação e na construção da vida de um povo livre que ela encontra a sua identidade, a sua autonomia e o sentido de sua liberdade. Para isso, é necessário um novo êxodo, a saída de um sistema que praticamente exclui o feminino para um novo tipo de sociedade de irmãs e irmãos que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai é a vida em comunhão de um povo livre, igualitário e solidário. O livro do Êxodo nos fala do papel e lugar determinante das mulheres na formação do povo de Deus e na luta de libertação do povo do poder de Faraós e das cidades-estados de Canaã. Retomar a trajetória das mulheres na Bíblia vai nos ajudar a repensar o papel das mulheres hoje na igreja e na sociedade, na luta por identidade, por direitos e fraternidade. Afinal, somos todos irmãos e irmãs. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Coragem, ternura, princípio, doçura, mulher, ô mulher, irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. Irmã, companheira, guerreira, mulher. No ano de 2010, o Papa Bento XVI iniciou uma sequência de catequeses sobre mulheres que marcaram a história da Igreja, grandes personalidades femininas. O Papa, um alemão, iniciou esta sequência falando também de uma conterrânea sua, a santa alemã Hildegard de Bingen. É com ela que nós queremos também iniciar a nossa sequência de reflexões sobre mulheres de fé. Hildegard de Bingen é considerada a maior mística alemã, como também profeta. Ela nasceu em 1098, a 10ª filha do conde Hildebert de Bemerchen. Hildegarda significa a que protege na luta. Mas a pequena Hildegarda não mostrava nada de uma protetora na luta. Desde cedo foi uma criança adoentada e foi entregue à eremita Juta para que esta a educasse. Ela lhe ensinou latim e música. Com 15 anos, Hildegarda já recebeu o véu. Quando Juta morreu, a pequena comunidade que havia se formado em torno de Juta escolheu Hildegarda como sua sucessora. Cada vez mais irmãs ingressavam no mosteiro.
Foi necessária uma transferência para uma nova cidade. Desde menina, Hildegarda já tinha visões, mas ela as guardava para si, até que, quando tinha 42 anos, recebeu uma ordem interna de escrever tudo o que havia visto. Ao se recusar, ficou paralítica. Então escreveu seu primeiro livro, Conhece os Caminhos. Bernardo de Claraval, santo, reconheceu a importância de Hildegarda e recomendou ao Papa Eugênio reconhecer eclesialmente as visões da santa. Ela escreveu livros de medicina e ciências naturais, uma mulher muito à frente do seu tempo. Compôs canções e hino, e sempre viajava a fim de pregar, tanto para o clero como para o povo. Para uma mulher, isso era excepcional. Hildegarda exerceu grande influência sobre a igreja alemã. Mas isso despertou inveja do cabido da Catedral de Mainz, quando ela mandou enterrar no cemitério do mosteiro um jovem que morrera após a recepção dos sacramentos. Ele impôs uma severa interdição sobre o mosteiro de Hildegarda. Durante um ano não se poderia celebrar a Eucaristia nem receber nenhum sacramento naquele mosteiro. Órgãos e sinos deveriam ficar em silêncio. Mas Hildegarda não se deixou vencer. Ela lutou por seus direitos e finalmente o recebeu, depois de um ano de Roma. Pouco depois, ela morreu, depois de toda uma vida adoentada, na abençoada idade de 81 anos, em 17 de setembro de 1179. Por isso, o seu dia é celebrado no dia 17 de setembro. Nos últimos 20 anos, houve um verdadeiro renascimento de Hildegarda. Sobretudo, seus escritos sobre medicina foram apreciados. Desenvolveu-se uma medicina hildegardiana. Criaram-se planos de nutrição com inspiração na santa. Ela via a essência das coisas. Sentimos que ela estava à frente de seu tempo. Sua arte, mensagem a transmitir. Ela poderia hoje nos arrancar da desmedida, uma das mais graves doenças de nossa época. O homem perdeu a medida. Acha que não pode parar de subir. O crescimento econômico não pode estacionar. As necessidades ficam cada vez maiores. Muitos têm dificuldade em dizer não, em se impor limites. Precisam de cada vez mais e, no entanto, não se sentem felizes. Rompem todos os limites e ainda não se sentem saciados. Hoje sentimos que só poderemos sobreviver se tivermos coragem de estabelecer limites e atentar para a medida que corresponde à nossa natureza humana. Se nos comportarmos como deuses, destruiremos este mundo. O Papa Francisco já fala isso no final do seu documento publicado em outubro, quando fala da crise climática. O mito grego de Faetonte, filho de Hélio, o deus Sol, conta que ele quis conduzir o carro do Sol e não o conseguiu. Os cavalos correram pelo mundo todo, sob seus cascos evaporaram as florestas e os mares, cidades entraram em chamas. Essa é uma imagem de nossa época. Começamos a explorar técnicas que não podemos conduzir. Tudo o que é exequível deve ser desenvolvido, mas não notamos como o mundo vem abaixo com isso. Aqui precisamos da medida que Hildegarda pregou. Viver em conformidade com a criação traz salvação aos homens. Isso exige uma investigação da criação e de suas leis, mas também respeito ao Criador. Temos de servir a criação em vez de dominá-la. Cada pessoa tem uma medida pessoal. Qual é a sua medida? Em que você sai de sua medida? Em que ocasiões você sentiu que não conseguia conduzir o carro de sua vida? Hildegarda nos exorta a encontrar nossa própria medida. Um caminho do encontro da própria medida passa pela percepção da conciliação interna. Quando você está em harmonia com você, quando está tranquilo e conciliado consigo mesmo, então pode sentir a medida que lhe é adequada. E se você viver segundo essa medida,
sua vida também dará frutos. Não se trata de comparar a Hildegarda, mas de encontrar a coragem para buscar sua própria medida e viver de acordo com ela. Assim sua vida ficará saudável e íntegra, e também se tornará fonte de bênção para os outros. Acalma meus passos, Senhor, e silencia o meu coração. Acalma meus passos e silencia o meu coração. Acalma meus passos, Senhor, e silencia o meu coração. Acalma meus passos e silencia o meu coração. A cada dia de nossa reflexão, alguém estará trazendo um testemunho. Mulheres que marcaram a vida da humanidade, mulheres de fé. Hoje, a Rosalva, que faz parte da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, é que traz para nós um bonito exemplo. Vamos ouvir. Bom dia! Sou Rosalva, resido em São Francisco do Glória, Zona da Mata, Minas Gerais. Uma mulher diferenciada que, com suas práticas, muito contribuiu com a melhoria deste mundo. Seu nome, Floripes Marina da Silva. Ficou viúva aos 33 anos de idade, com 8 filhos menores. Ainda coberta pelo luto, cheia de determinação e coragem, foi à luta para alimentar, criar e educar seus filhos. Transformou visivelmente suas dores em amor ao próximo, com atitudes concretas de ajuda. Mesmo necessitando ser ajudada, procurava ajudar, realizando trabalhos voluntários na comunidade. Mas quero aqui destacar aquele que melhor a representa. Vivíamos os anos de chumbo de uma ditadura militar, final dos anos 1960, início da década de 1970. Nem vislumbrávamos um SUS nos moldes atuais. As mulheres, sobretudo das periferias, por dificuldade de acesso aos hospitais, davam luz a seus filhos em casa, em condições extremamente precárias. Muitas morriam ou perdiam seus bebês. Daí, lá foi Floripes dedicar tempos e energias para ser a parteira daquelas mulheres. Percorria distâncias, sendo dias ensolarados ou noites chuvosas, para atender a quantas a solicitavam. Na maioria das vezes, gratuitamente. Muitas vezes, continuava dando assistência às suas parturientes que tinham partos e pós-partos mais complicados. Fez esse trabalho missão por 2 décadas aproximadamente. Em janeiro de 2006, Dona Inhá, como era
carinhosamente conhecida por toda a comunidade, faleceu tragicamente, deixando sua família e quantos a conheciam devastados. Presente, minha mãe, presente, Floripes Marina da Silva. Paz e bem. Obrigado, Rosalva, por tão bonito testemunho. E se você que nos ouve, se quiser partilhar conosco também a vida de alguma mulher que foi uma mulher de fé, de luta, de resistência, uma mulher que contribuiu para que nossa humanidade seja melhor, mande para nós seu áudio junto com uma foto, que nós teremos a alegria então de compartilhar com os demais irmãos nesse nosso momento de oração. Que o Senhor Deus de amor e de bondade, que pelo testemunho de tantas mulheres, como de Santa Ildegarda, possa conceder-nos a paz e a firmeza no nosso caminhar. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Ó Maria, serve o vinho, um copo para todos nós, um pão para todas as fomes, um só canto em toda voz, um pão para todas as fomes, um só canto